Isso. Então, estamos iniciando a fase final da nossa oficina de capacitação no OpenMer. E Neuza já estava nos adiantando das possibilidades da plataforma em relação ao prontuário. Por favor, professora. Obrigada, Isabel. Obrigada, boa noite. Bom dia a todos, boa tarde, nem sei que horas são, mas estou perdida aqui na minha cadeira. Então, eu estava te falando que a versão que a gente instalou é uma versão que tem muitas possibilidades ainda e muitos plugins para você conectar. Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma parte por voz, eu tenho essa possibilidade. Se eu quiser fazer a prescrição eletrônica, eu tenho que ter uma assinatura digital, tá? Sem ela não vai funcionar. Então, tem algumas coisas, eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisas hoje que ficaram pendentes da semana passada. Tem algumas coisas que é simples de fazer, basta você ter um documento de governança, não precisa de investimento. E tem coisas que não, que se você não tiver realmente alguém para mexer no PHP e instalar aquilo, você não vai ter uma mudança de layout, nada. Então, vou mostrar algumas coisas nesse sentido. Eu testei a plataforma no português, ela está bem estável, então quem quiser usar no português pode usar, que ela não caiu comigo nenhuma vez dessa vez. Talvez quando a gente colocar alguns plugins, ela volte a dar uns problemas, mas para o que a gente está fazendo nesse momento, quem quiser usar em português pode usar. Eu mesma, nesse momento eu vou mostrar, quando eu compartilhar a tela, eu vou mostrar para vocês em português, porque eu não fiz isso nas outras aulas, porque estava muito instável. Então, eu entrava, a tela saía, você tinha que entrar de novo. Eu entrava, a tela saía, você tinha que entrar de novo. Falar, não, vou dar na de inglês mesmo, que pelo menos não vai acontecer essas coisas, as pessoas ficam assustadas, né? Porque não é um problema dela, ela não sabe o que aconteceu, né? A plataforma nem avisa o que aconteceu, né? Então, você entra e sai e ela volta a funcionar, tá? Então, eu vou mostrar 3 itens que eu não mostrei na aula passada para vocês, que complementam isso, principalmente para montar essa parte de governança e para montar como é que vai funcionar a plataforma para vocês darem aula com ela, tá? Ótimo, Neuza. Ótimo. Oi, Rodrigo, tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo. Estava falando pesado. Você que me liberou para usar em português, então obrigada, né? Semana passada eu fiquei todo em português, não teve nenhum problema, tá? Foi ótimo. Ela caminhou super bem. Que bom, né? Que bom. Tomara que ela fique assim. Acho que facilita. Você vê que na hora que você vai na ajuda, se você for na ajuda, tá todo em inglês. E os códigos também estão em inglês, né? Mas isso é uma coisa que a gente consegue configurar com o STI, se for o caso. Ótimo. Vamos esperar mais alguém chegar ou vamos começar? Não. Plantão não para. Plantão é 24 horas. Tá bom. Então, eu acho que você vai ter que me colocar como apresentadora, porque eu vou entrar aqui na plataforma e mostrar umas coisas para vocês. Já está. Estou? Tá bom. Ele fala carregar a apresentação, não deve ser isso, né? Deixa eu ver onde que é aqui. Eu acho que vê se tem a opção compartilhar a tela. Não, aqui não tem. Tem propagar layout, será que é esse? Eu vou tentar tornar você moderador. Tá. Tornei moderadora, vê se aparece compartilhar a tela para você aí. Não. Eu tenho iniciar enquete, carregar uma apresentação, abrir sala privada, ativar cronômetro. Vai encarregar a apresentação do mesmo jeito, ver se depois aparece essa opção.
Não, a apresentação é realmente eu pegar um arquivo e carregar nesse arquivo. Vixe, Maria. Vou até cancelar, voltei. Compartilhar a tela, achei aqui. Aham. Apareceu um botãozinho aqui. Isso. Boa. Da outra vez não estava aparecendo nada. Vamos começar por acesso, que eu acho que isso é importante para o STI para você. Quando eu tenho os meus usuários cadastrados na plataforma, eu posso dizer o que ele, qual é a sessão que ele faz, tá? Então, se ele por exemplo, um recepcionista, você pode dizer só que ele está na recepção. Se ele é um administrador, você pode colocar ele na administração. Então, depois que eu cadastro algumas pessoas, eu já posso começar a atribuir responsabilidades para essas pessoas, que é o que o Mas STI vai era ter que instante, eu fazer. só acho que o principal ainda é como é que a gente cadastra. Pelo Os menos nesse. usuários, É, cadastra aqui em usuário mesmo, tá? Adicionar um usuário. Então, você tem que colocar aqueles dados que a gente pôs, o nome do usuário, a senha, o sobrenome, todos os dados dele, e aqui você faz o primeiro. Então, por exemplo, lá por STI, ele vai colocar um usuário administrador. Embaixo desse usuário administrador, ele vai começar a cadastrar outros usuários, entendeu? Aí ele pode entendi. cadastrar clínicos, enfermagem, médico, o que ele quiser cadastrar, ele pode cadastrar embaixo deste usuário administrador. E, não, eu entendi. Quando eu pensei em te ajudar daquela vez, ele não funcionou. Mas, enfim, vamos. Tem sempre os Então, mistérios. existe uma área aqui onde eu posso carregar arquivos, tá? Para algumas coisas aqui não está habilitado para carregar arquivos. Então, eu consigo carregar pacientes e consigo carregar usuários quando eu tenho essa sessão habilitada. Neste momento, eu não tenho eles habilitados, entendeu? Então, por exemplo, se eu tivesse lá 1000 pacientes que eu quisesse importar para cá, existe uma maneira da gente importar pelo banco de dados, tá? Os usuários é a mesma coisa. Existe uma maneira de a gente importar pelo banco de dados. Isso aqui é a parte manual mesmo, tá? Ok, vamos lá. Então, Depois, desculpa, depois eu lembrar, botar a anotação aí, de cobrar do STI aquela forma também das pessoas se cadastrarem a partir do portal, né, do login. isso, a hora que eu faço, eu tô fazendo um manualzinho aqui para ele dar essa possibilidade para as pessoas se Uhum. cadastrarem, mas eu não tenho essa autorização porque eu não sou aquele usuário. Sim, sim, sim. Mas isso vai nos interessar porque a gente vai ter que pedir aos alunos para se cadastrarem, né? E depois a gente confirma, valida, mantém ou não mantém, mas isso aí vai facilitar. Eu trabalho com eles nisso, pode deixar que eu ajude Aham. a fazer, tá bom? Agora tinha uma outra coisa que eu queria mostrar aqui para vocês, deixa eu ver se é nas formas de administração. Nas formas de administração, eu tenho algumas coisas que são. Tudo que a gente instalou aqui é a instalação padrão do sistema, tá? Então, eu tenho, por exemplo, uma nova consulta já habilitada no meu sistema aqui, mas eu não tenho, o meu de observação está invalidado pelo sistema, tá? Então, eu não estou conseguindo fazer algumas coisas que deu erro na hora da instalação. Mas não é exatamente um erro, é uma configuração de sistema que a gente tem que fazer, tá? Então, se você quiser criar aqui um formulário e colocar um formulário aqui no sistema, isso é possível de fazer. Então, eu quero criar um formulário para triagem, né? Só para fazer triagem. Você cria o formulário de triagem e encaixa ele aqui no sistema, tá? Então, tem algumas outras coisas, por exemplo,
que eu poderia colocar aqui, vamos pegar a criança lá e eu quero fazer alguma coisa para a criança. Eu posso fazer aqui para a criança, entendeu? Resumo da transferência, eu também posso, mas eu tenho que me cadastrar lá no sistema, baixar esses formulários, que não vem no padrão, e colocando um por um desses que já existe, tá bom? E eu posso criar um novo também. Ô, Neuza, se a gente quiser, na plataforma, desabilitar as funções que a gente não usa, ou que acha que tem muita informação, a gente consegue desabilitar uma vez cadastrado ou não? Tipo assim, para deixar mais clean. Não consegue. Isso não consegue fazer. O que a gente consegue fazer? É mudar o seu perfil para você ver menos coisas, entendeu? Então, eu consigo mudar o perfil, mas como ele foi instalado aqui, você vai ter acesso a esse menu inteiro aqui, mesmo que você nunca vá usar honorários, você vai ter esse menu, entendeu? Isso é o que a Isabel fala de customizar a plataforma, tá? Então, mas nesse caso, a Neuza está abrindo como administradora, por isso que ela também está mostrando isso tudo. Se nós abríssemos o nosso como supervisoras, né, já não veríamos tanta coisa. Sim. E os alunos verão menos ainda como clínicos ou enfermeiros. Então, na verdade, o prontuário, a plataforma plena, quanto mais aparelhada ela estiver, melhor. Porque, no fundo, a gente pode desenvolver várias linhas de interpretação ou de análise. Por exemplo, honorários. Honorário, eu vou pegar quanto custa um cateterismo vesical? Né? Eu posso ver quantas vezes a enfermeira fez um cateterismo vesical e ver quanto que foi gasto isso. Entende como? Então, tudo depende também do perfil de quem está acessando a plataforma, porque numa situação administrativa, de gestão, disso, daquilo, outro, aquelas informações serão necessárias e elas vão ser cruzadas com o dado do paciente. Então, elas têm que existir, elas não podem ficar menos. Então, assim, vamos pegar aqui a Alessandra, como é que eu cadastrei ela, tá? Eu cadastrei que ela tem um supervisor, que ela tem uma função de enfermeira, que ela está no controle de acesso para médicos, mas se ela tivesse no controle de acesso para recepção, ela veria outra coisa, tá? Se ela tivesse no login de emergência, ela veria outra, como clínico outra, entendeu? É assim que funciona. Agora, quando eu cadastro como administrador, que é o meu caso, eu vejo toda essa visualização. Deixa eu pegar você aqui, para ver como é que você está. Você está como médico supervisor, tá? Isso. Você está vendo o honorário aí? Deve estar, né? Estou. Está vendo o honorário. Sim. Mas então... Neuza, desculpa. Pode falar. Até você falar, porque eu estou aqui comparando a sua tela com a minha. E eu não estava achando o ícone administração. Até no final de semana, olhando, eu falei, ela explicou, só que eu não estou visual. Agora eu estou entendendo porque eu fui cadastrada de uma forma diferente. Ok. Isso. Eu cadastrei vocês diferentes exatamente para vocês terem visualizações diferentes, tá? Mas eu tenho como, na verdade, personalizar ainda mais, né? Eu posso personalizar, por exemplo, a pessoa não pode autorizar nada, tá? Ela não pode autorizar nada, ela só pode autorizar o que ela mesma faz, tá? Então, eu posso fazer essas restrições para os meus alunos, para os alunos que eu estiver dando aula, entendeu? Então, ela faz o procedimento, por exemplo, mas ela não pode se autorizar um procedimento. Sim, isso tudo depende da função. A função vai depender do cargo. Por exemplo, se eu tenho um técnico de enfermagem, ele não pode autorizar um cateterismo vesical. Entende como? Então, essas construções, elas estão relacionadas também ao cargo, né, dentro da instituição.
Então, isso que eu falei que é o modelo modelo de governança que a gente tem que ter, tá? Porque na hora que eu cadastro o usuário e eu libero pelo portal, a pessoa não sabe o que ela é, entendeu? Ela pode pegar qualquer função ali pelo portal, porque eu não tenho como fazer. Eu teria que fazer um mini cadastrinho no PHP, me comunico com o sistema e aí o sistema vai para os usuários. Vocês entenderam? Sim. Tá? Porque aí o sistema vai fazer a leitura do que eu quero e aí ele vai entrar aqui com a permissão, tá? Sim. Mas isso é possível de fazer. No fundo, os alunos eles vão ter um perfil único, né? Todos eles, e os professores vão ter um perfil diferenciado, mas, enfim, um administrador, né? No caso. Isso, se for só isso é simples de fazer, tá? Não é complexo. Se for só isso, não, para o momento que a gente não tem ainda uma infra, para o momento, né? A gente precisa dos alunos como clínicos e dos professores, eu diria até na função clínica mais abrangente, inclusive até como médico, para poder inserir medicação, essas coisas todas. E também permitindo que a gente veja o que outros escreveram. É isso que eu quero entender. Os professores não estarão no nível de administrador, com exceção se a gente formar um comitê gestor, né? Aí esse comitê gestor ele está nesse nível. Mas os professores eles têm que estar num nível de também acesso, mas assim superior ao dos alunos, que os alunos são os clínicos, e os alunos graduados como clínico, porque se a gente tivesse alunos de nível médio, de técnicos, eles estariam no nível de recepcionista, por exemplo, num outro nível menor. Mas para esse momento, interessa os alunos como clínicos e os professores, ou como um supervisor, assim, bem, que possa também ter acesso, sem ser administrador, também está num nível coisa. Aí a gente tem que ver, né, conforme o sistema oferece, qual é a categoria. Até o dia da gente ter essas pessoas que ajudem a customizar. Enquanto a gente não tiver isso, nós é que vamos ter que nos adaptar ao modelo. Isso. Então, para fazer isso, é só usar este módulo aqui que está disponível, tá? E pode ser através desse módulo mesmo, enquanto não tem alguém para fazer. É bom escrever uma regrinha de negócio para facilitar na hora de cadastrar, para você não ficar perdida, né? Mas é só para você ter essa visão aqui, por exemplo. Então, ó, eu tenho a Alessandra, e eu tenho todos os dados dela, o que ela pode fazer, qual é o papel que ela tem, né? Então, eu consigo, com um cadastro bem simples, dizer o que ela faz, o que ela pode ver, e o que ela pode fazer na plataforma, tá bom? Inclusive, as coisas que ela pode se movimentar aqui na plataforma. Vocês entenderam? Sim, tá entendido, né? Só para complementar essa parte aqui de administração, que foram as coisas que ficaram faltando, né? Então, eu tenho o perfil de acesso, que eu posso colocar em grupo de controle. Isabel, isso aqui acho que é bem importante, tá? Então, por exemplo, eu posso criar um grupo de controle aqui de alunos, né? Todo mundo que eu colocar embaixo do grupo de controle alunos vai ter o mesmo comportamento, entendeu? Isso é bom, você organiza, isso é bom. Tá? Mas eu não consigo fazer isso sem criar essas regrinhas primeiro, porque todos vocês aqui estão associados para mim já, tá? Mas sem criar essas regrinhas, todo mundo fica na mesma regra. Sem eu criar regra, fica todo mundo na mesma regra, tá? Sim. Então, as duas coisas que se ligam para fazer acesso na plataforma é usuários e acessos. Os formulários, né, aquilo que eu falei também, que é uma coisa que a gente vai talvez precisar importar, um formulário de triagem, alguma coisa assim,
é só também importar, não é difícil, o pessoal da TI consegue resolver. E aí, vocês tinham me perguntado sobre os códigos, né? Lembra que vocês tinham me perguntado sobre isso? Sim, os códigos, no caso, referentes às taxonomias, né? Isso, as taxonomias, exatamente. Eu posso cadastrar as taxonomias aqui, tá? Ou eu posso carregar, tá? Eu posso pegar de algum lugar e trazer essas taxonomias já para cá, tá? E aí, isso aqui é uma coisa para TI fazer mesmo, tá? Então, eu posso pegar uma taxonomia, trazer e fazer uma instalação aqui. Eu tenho uma versão Excel antiguinha da CIP, de 2015. Ela poderia ser carregada aqui, né? Pode. Se você quiser, você pode me mandar, eu instalo para você. Ah, que caixinha, cara, que eu vou pedir. Mas a gente está na versão teste, depois quando apagar, passar para produção, não vai perder? Não, porque eu só vou virar a chave na versão final. Não precisa, não vou Então vou perder mandar nada. logo, vou mandar logo. É melhor uma de 2015 do que nenhuma, né? Não é lá grande coisa, mas pelo menos eu testo aqui a plataforma e já vejo aqui como é que está funcionando direitinho também, tá bom? Então, os códigos são esses que a gente tem aqui, que a gente pode incluir ou ajustar o que a gente precisar aqui dos códigos que existem na plataforma, tá? E tem essa possibilidade da gente importar, carregar dados mesmo, fazer umas cargas de dados mesmo. Existem as possibilidades da gente carregar dados também de paciente que não está disponível, e dados de usuários que também não está disponível, a gente está tendo que fazer na mão, tá? Então, são essas coisas que da administração a gente fecha o que a gente tinha visto. Tem essas coisas que de farmácia, seguradora, parceiros, é bom brincar um pouquinho com isso, não é tão importante, mas é bom fazer algumas coisas. Essa parte dos procedimentos médicos, ela não está funcionando por aqui pelo menu, mas ele está funcionando por fora, né? E aí uma coisa que eu vi, que eu tentei ver com os pacientes que vocês colocaram, é que vocês não brincaram muito com o histórico de atendimento, né? Sim. Verdade. Coloquei 2 dias na minha, aí brasilina. Você foi a única que eu consegui pegar. Porque, inclusive, quando você vai avançando no atendimento vários dias, ele gera gráficos, né? Exatamente. Então, assim, seria bem legal se vocês colocassem histórico de atendimento para vocês conseguirem, inclusive, olhar para essa paciente depois, né? Para vocês realmente... Porque eu acho que o grande lance da plataforma, o resto é tudo cadastro, mas o lance é esse carinha aqui, o histórico de atendimento dela, entendeu? Que ele liga todas as coisas do sistema. Inclusive, tem uma linha que é Trends, é de tendências, onde ele vai mostrando no gráfico a parte dos sinais vitais. Lá embaixo aí tem um lugar que ele... exatamente, ele vai... Quanto mais dados tiver, mais ele vai mostrando a evolução, né? Então, que eu acho que isso para sala de aula é muito interessante, entendeu? Então, essa parte do histórico de atendimento, então, criar lembretes, fazer o histórico de atendimento, são coisas que fazem com que essa plataforma vale a pena usar. Ela é bem boa nisso. Quem sabe a gente consiga colocar o News dentro dela. Porque, de uma certa forma, ela ainda está focando o paciente, como é que eu vou dizer, de consultório, o paciente meio ambulatorial. Sim. A gente ainda teria que dar uma incrementada em algumas coisas. É claro que na questão da descrição do SWAP, por exemplo, você pode configurar que aquele paciente está grave, né? Isso aí não é problema. Mas, assim, por isso que tinha aquelas facilities que eu ainda não tinha entendido muito bem, que a ideia era criar ali como se fosse
unidades da grande instituição, da Casa da Mãe Joana, né? Você teria emergência, você teria, por exemplo, uma própria unidade básica vinculada ao hospital, porque aí você teria o grau de gravidade dos pacientes, né? E também como é que eles circulam nesses lugares, ou poderiam ser encaminhados, vir de lá ou ser encaminhados, mas enfim, acho que isso são coisas para a gente explorar também depois e tentar ir modulando e organizando a plataforma, né? Como eu digo, a gente vai precisar mobilizar a estrutura de TI da universidade para dar suporte a essas customizações, né? Porque eles vão ter que entrar em campo. Então, assim, eu posso, na verdade, usar essa parte de algumas coisas aqui que o sistema dá, mas isso aqui não é muito customizável, entendeu? Então, eu posso carregar documentos aqui, inclusive, se eu quiser, tá? E esse sistema, ele funciona, ele é uma coisa que funciona. Então, eu posso carregar coisas de padrão que já existe, por exemplo, do CCDA, eu posso carregar de outros lugares que eu trago, né? O cartão de identificação do paciente, como é que vai funcionar, né? Então, eu tenho uma lista de documentos padrões aqui que já estão disponíveis e eu posso dar uma customizada para o ambiente com certa tranquilidade até. Ele não é tão complexo não, tá? Vamos brincar mais. Mas para brincar e para ter bastante resultado, são duas coisas que eu aconselho. Realmente fazer bastante atendimento, né? E cadastrar mensagem. Essas duas coisas aqui são coisas que eu acho que vale a pena. O que você chama de news, Isabel? Só para eu me orientar aqui. O news é aquele score, porque com base no score você fazer o painel de lembretes ou seja, você começar a criar cortes para alguns dados, né? Por exemplo, se a saturação de oxigênio tiver em tal patamar, faça isso, criar esses alertas com base no news. Você quer me mandar para ver se eu consigo importar? Não, mas eu não tenho, não. O que tem é o que está no news mesmo, né, quando eles descrevem. Por exemplo. Nem no Action tem. No Action só tem coisa para médico, né? Pois é, mas, por exemplo, quando você tem vários sinais vitais e vários dados, é como se você também criasse em algum lugar aqui, ou no atendimento. Nos sinais... eu teria que ver, porque, por exemplo, quando você tem o Trends, quando você tem o Vitals, os vitais, os sinais vitais, ali. Tá, vou pegar ali provavelmente já daria para colocar algumas, talvez dê para colocar algumas coisas de corte, né? Se a respiração está nesse nível, acender algum lembrete, algum alerta. Se o oxigênio está nesse nível, algum alerta. Porque se ele faz isso com vacina, com idade, com tudo, ele tem que fazer com isso. Os alertas a gente tem como configurar, mas aí a gente teria que configurar uma por uma, né? Não seria o paciente, seria no template dele, né? Deixa eu ver aqui. Não, mas porque tem as configurações de alertas aqui que a gente pode cadastrar os alertas, né? A maior parte desses lembretes está voltado para a promoção da saúde. Os que já vieram no default estão todos voltados para a promoção da saúde. Né? Assim, lembrar, avaliar o paciente para triagem de câncer, enfim, o foco é bem esse. O que a gente teria que, por exemplo, tem um recall, né, para lembrar de uma consulta, chamar novamente, então está nesse sentido. O que a gente teria que ver na possibilidade ou de customização ou usar o próprio lembrete é quando tivesse um sinal vital que estivesse alterado, né, fora daquele limite,
Aí Uhum. ele emitia um alerta, pelo menos para o profissional, ó, verifique de novo, faça isso, né? Enfim, é por isso que eu falei do News, porque obviamente a gente utilizaria o padrão, ou como faz o News. Se ele tem esse sinal vital, eu posso atribuir um valor, e a soma desses valores vai levar a uma determinada ação, que é o score vai levar a uma ação, né? Uhum, entendi. Eu acho que não tenho isso na plataforma. Eu entendi. Não, Acho que a gente não tem. provavelmente não, Porque a porque gente. isso aí é para a gente Não, a quebrar a gente não. cabecinha da gente e criar. É, acho que eu não tenho isso na plataforma, não, porque eu Mas tenho ficaria alerta, eu tenho chique, é. mensagens. É, mas acho que é bem legal fazer isso, bem Sim, sim, legal. porque se ele mostra a tendência dos sinais vitais, ok, é claro que o profissional treinado, ele vendo as tendências, ele vê para onde o paciente está evoluindo. Mas se ao Uhum, mesmo tempo, ao momento em que ele registra aquele sinal, e quando ele registra, ele geralmente, quando ele faz essa informação, esse histórico de atendimento, vários dados são informados, ele tem condição de fazer uma avaliação prévia, uma pesagem, né, desses dados que foram inseridos. E aí, conforme esse peso, ele dá um alerta para o profissional, né? uhum, né? Veja isso, verifique. Enfim, a ideia é essa, né? Dele. Eu coloquei lá, eu atendi o paciente, ele está com essa respiração, está com essa frequência, tá com esse estado mental, está com isso, aquilo, outro, aí já deu um somatório de 6 a 7 no score do News. uhum, Opa, uhum. vamos monitorar, esse paciente tem que ficar sendo em observação, se não resolver em meia hora, contate o médico, bababá, entende como? Eu tenho já que começar a Entendi, sinalizar isso. entendi. Eu tô tentando ver se a gente tem algum lugar que poderia fazer, mas eu acho que realmente vai ter que personalizar isso. Porque eu não me lembro de nenhum lugar que tenha score mesmo. Isso aí seria um dos aspectos para ele, na decisão, somar e fazer a Sim, decisão, né? um apoio à Eu decisão, estou exatamente. pensando computacionalmente. Sim. É um sistema de apoio à decisão. Eu realmente não vi nessa Isso. versão um sistema de apoio à decisão, não. Mas, de Não, esse repente, pulo do gato eles não iam botar, né? Open Access, mas não é, Open Access eu acho que é eles não iam aberto, mas não colocar. é ganhado, né? É. Aí era demais. Mas olha, assim, é uma comunidade tão aberta que a gente pode colocar lá se alguém fez. E às vezes a pessoa fez e te manda o plugin, sabia? Se tiver alguém que Com fez certeza. algum SAD, se alguém fez algum SAD, posso perguntar lá e perguntar, ó, alguém fez algum SAD? Dá para me mandar só para eu ver como foi feito? Entendeu? Entendi. Não, isso a gente pode até ver. Mas vale a pena a gente quebrar um pouquinho a cabeça e tentar criar até porque esse tipo de suporte, como é que eu vou dizer assim? Porque você tem o dado incluído, né? Ele é dado, mas ao mesmo tempo que ele está incluído, ele já tem que começar a ter uma pré-análise, a gente já começar a gerar alguma informação sobre ele, né? E aí Então, ele vai o que eu se tenho somando. de decisão clínica, eu tenho Opa! essas aqui, tá? Eu tenho essa só. Mas ele permite criar alguma outra? Ou Permite. redefinir. Aí. É, Eu me lembro que permite. êxito cor eu coloquei, mas é uma coisa que a gente pode pensar. Então, olha só, eu criei essa aqui, que é êxito cor. O que eu Sim. coloquei? Se o paciente é preto ou pardo, ou indígena, babá, babá, alerta para o risco de dignidade humana prejudicada. Não, a gente pode criar alguma coisinha assim. Dá para alguma coisa ser feita assim. Tudo isso nessa forma do news, talvez não, precise de mais estrutura. Mas algumas dicas, né? Por exemplo, medir a pressão arterial. Eu posso pedir para medir de novo
se já deu um valor alterado. Como também eu posso pedir para medir se não tem valor nenhum lançado, né? Se é zero. O que eu acho que a gente podia propor aqui para o grupo é a gente tentar criar essas regras aqui pelo sistema, ver quem gostaria de fazer isso, e a gente tentar melhorar essa plataforma nisso, porque eu acho que ficaria bem legal, hein? Eu me disponho a ajudar vocês. Certeza, a ideia, inclusive, no caso de nós, enfermeiros e coisa, ou de defensoria social, ou de defensoria, coisa, de criar esses apoios à decisão clínica na perspectiva mesmo da enfermeira, né? Ou ir também melhorando, que eu falo assim, redefinindo essas que já estão dentro também da nossa perspectiva, né? Isso é muito... Por exemplo, essa questão da saturação mesmo de oxigênio é uma que pode, de repente, dar para entrar, né? Eu posso até não ter o valor, mas se o paciente vem com diagnóstico de Covid, eu posso ter um alerta para medir a saturação de oxigênio dele, entendeu? Quer dizer, tudo depende da nossa criatividade, porque mesmo a gente não tendo recurso, suporte, a gente pode ir fazendo as adequações e provocando os alunos, provocando os estudantes, né? Se ele lançar um Covid ali, vai aparecer esse alerta, ele vai, opa, entendeu? Entendi, acho bem legal essa proposta, bem legal. E aí o que tem de apoio à decisão é isso aqui. Mas a gente pode conseguir tentar criar para ver se a gente consegue fazer o score, porque o score eu não vejo em nenhum lugar, mas o alerta dá para fazer. Não, o score seria o ideal mesmo, porque o que o score faz? O score ele poderia ir além do clínico, além de quem está cuidando. Porque na hora em que eu tenho corte no score de risco, né? Como pegando o NIOS mesmo, eu passei daquele nível 5, se a pessoa que está cuidando não tomou nenhuma iniciativa, aquilo já dispara para outras, pelo menos para mais um profissional assistente daquele paciente, entendeu? Porque eu já iria, vamos dizer assim, o paciente está em risco, então a instituição já estaria focada nele, não só o clínico, mas a instituição já estaria focando naquela pessoa. O que a gente poderia fazer é pegar um paciente, desenhar um fluxo desse, né? Uma coisa simples, pode ser até à mão mesmo. Desenhar um fluxo desse para ver se eu consigo colocar aqui no sistema e aí eu vejo como é que a gente pode fazer com a parte do score. Sim. A Brasilina, que está aí, ela é uma paciente mais ou menos crítica, né? Porque ela deu entrada praticamente em coma, com tentativa de suicídio com tranquilizante. Eu não me lembro se eu pensei em score no caso dela, mas é um caso que se aplica, porque teria que ver saturação, estado mental, né? Reação, né? Mental, essas coisas assim, para avaliar o risco da admissão e fazer o monitoramento, né, quase que horário até ter uma liberação. Mas a gente pode pensar nisso sim, porque se a gente puder alguns dados, né, as mesmas categorias do NIOS, a gente puder pontuar e na hora que o profissional der entrada nessas informações, esse score se organizar, quer dizer, esses pontos entrar numa função e se somarem e dar um resultado, né, esse resultado vai trazer um print da tela, tipo, opa! Sim, abre o olho que ela está embarcando. Entendi. A gente vai. Porque isso tudo aqui agora vai depender da criatividade é o profissional de saúde que vai dar o mote. Não tem como. Não tem como um técnico criar. Ele vai criar, sim, no domínio da tecnologia, das ideias que a gente for dando, mas é da relação com o paciente,
ou da relação com o fenômeno da doença, da gravidade, do quadro, das tecnologias, que a gente vai preter as demandas, né? Como você bem sabe, né, Neuza, os próprios aplicativos, os próprios equipamentos vão se comunicar direto com o prontuário, né? Se o paciente tiver... Sim, é isso mesmo. Exato. Então, se ele tiver se ele tiver monitorizado, né, tiver com seus monitores, eles vão direto aí para o ambiente registrar. Então, o profissional ele tem que ser bem criativo e ele tem que entender que a intervenção é dele. Se ele não estiver acompanhando isso, também não é o sistema que vai cuidar do paciente. O sistema está chamando atenção para as informações que ele, até por cuidar de várias pessoas, não teria tempo de analisar um a um, né? Porque nós aqui estamos tratando de um paciente, mas quando você está na clínica, você está tratando de 10, de 20, né? Então, você, quando tem o sistema fazendo essas pesagens, e aquela coisa também, a decisão final também é sua, ele está dizendo, está indo para esse lado. Ok, está indo para esse lado. A primeira coisa que é soberana na clínica está indo para esse lado. Olha para o paciente. Por que o paciente é isso mesmo? Porque a clínica se sobrepõe a qualquer tecnologia. Não estou subestimando a tecnologia, porque às vezes há um alerta superdimensionado, né? E você na clínica vai dizer, não é bem isso, tal e tal. Então, mas eu acho que a oportunidade que essa plataforma dá é de nós fazermos essa configuração a partir da demanda dos pacientes e da nossa demanda como profissional, que nos ajude a pensar e a cuidar com rapidez, com precisão, com base em evidência, porque nós teremos tempo para justificar cada lembrete desse, né? Não é de orelhada, com base em evidência. Então, é uma plataforma que dá essa possibilidade e também de dar uma certa unidade às ações, né? Não é só uniformidade, é unidade, né? Porque você tira um pouco da subjetividade. Eu não posso entender que todos os profissionais têm o mesmo nível de conhecimento e de compromisso. Então, eu preciso ter um mínimo. Não, isso é exatamente aquilo que eu falei bem na primeira aula, né? Se a gente não tiver uma coisa uniforme, não serve para nada a plataforma. Ela é melhor fazendo papel, né? Se cada um fizer do jeito que imaginar... Ô Nilza, tá sendo interessante as discussões, eu concordo com vocês. Tem um mundo de possibilidades, né? Mas a gente fica assim, a Alessandra também deve estar com a cabeça fervendo, né? Porque são tantas as possibilidades, mas uma pergunta. Eu estou tentando transformar esse conhecimento que a gente está tendo na nossa prática daqui a pouco, né? A gente usando isso lá na faculdade. Então, assim, imagina a gente, na minha disciplina de clínica, eu colocar em uso, né, a plataforma em algum momento. Um aluno, ele pode acessar o mesmo, por exemplo, cada aluno, ele precisaria ter um paciente, ou seja, cuidar de um paciente e tomar decisões em cima de um paciente, ou eu posso dividir a cada 5 alunos, destinar um paciente X para aqueles 5. Eles têm acesso ao mesmo tempo? Tem acesso ao mesmo tempo. Então, o grupo pode ter, né? Porque isso era uma questão que eu fiquei um pouco na dúvida aqui. Porque, às vezes, seria quase que impossível para um professor tomar conta de 30 pacientes ao mesmo tempo, né? Mas se a gente tiver uma turma de 30, a gente dividir 5 grupos de 6 pessoas e distribuir, vocês têm esses pacientes que foram já criados por nós e tal, e aí cada um com uma situação clínica, e aí eles trabalhando em conjunto em função de decisões, né, de tomadas de decisão em cima daquilo. Que acho que eu particularmente, eu não sei como que a Isabel pretende usar, né, na pós-graduação, mas acho que um dos principais objetivos desse tipo de tecnologia é sim fazer com que o aluno consiga
tomar as melhores decisões, né? Treinar a questão do raciocínio clínico e tomar as melhores decisões para os melhores cuidados. Com certeza. Isso é complexo, né? Porque existem softwares que eles são criados para isso, mas todas as ideias que foram dadas até agora, inclusive tudo isso que Isabel falou junto contigo, é muito interessante, porque de fato a gente pode criar mecanismos, né? De perguntas e de situações em níveis de complexidade, né? Eu não sei como que vai ser criado. Aliás, eu até já tive um pouco de ideia a partir desse quesito cor que a Isabel criou. A gente já começa a pensar em uma série de coisas, desde partindo lá da pequena complexidade, ou seja, o paciente, quando a gente pode criar algum mecanismo que faça com que o paciente, aquele aluno que esteja cuidando, né, ou entendendo aquela situação clínica, avance ou não, do tipo, por exemplo, começar lá pelo básico, as próprias normas de biossegurança. Ele lavou a mão antes de começar a cuidar do paciente, ele calçou a luva antes de cuidar daquele paciente que estava em precaução de contato. Isso pode aparecer tipo em pop-up, sabe? Algum alerta na tela, alguma coisa, ou que faça com que ele vá treinando o raciocínio clínico desde a baixa complexidade até lá. A coisa mais complexa seria o final do atendimento. Porque acho que vários softwares, eu sei que não é o objetivo desse aqui, né? Mas vamos comparar um software de simulação virtual que ele faz exatamente isso, né? Ele vai treinando o raciocínio clínico do aluno em função de decisões que ele tem que tomar para ir avançando, né? Então, mas eu acho que a ideia que foi dada até agora pode ser mais ou menos, parece um pouco com isso, esses lembretes aqui, essas coisas que podem ir sendo cadastradas por nós. Aí, assim, acho que aí é um mundo de coisas, né? É um mundo de coisas que podem ser. Eu não sei se eu fui explícito aqui, se você entendeu, Nelson? Não, eu entendi o que você colocou. Porque para a gente é muito mais importante, essa plataforma, ela tem o cunho educacional mesmo, né? Por mais que um dia a gente queira, né, que eles já vão sair treinados para usar isso na prática deles, enquanto enfermeiros, mas para a gente agora o que a gente quer é usar a tecnologia do software para a gente poder utilizar, aplicar nas nossas aulas, né? É isso que a gente deseja. E aí a gente tem que, de fato, criar esses caminhos, né? Ou seja, cada paciente ele ter realmente como se fosse um roteiro, né? Um roteiro mesmo bem interligado de decisões a serem tomadas. Mas que isso seja suficiente para estimular o aluno ao pensar para tomar a melhor decisão. E a gente discute ao final da aula se ele tomou a melhor decisão ou não. E aí, se a gente combinar isso dentro do laboratório de simulação, se a gente combinar dentro de um laboratório de habilidade, fica maravilhoso, né? Fica maravilhoso. Me permite, Neuza? Claro, você quer deixa eu interromper aqui a minha... Não, olha só, não pode deixar lá ficar ilustrando a coisa. Rodrigo, eu acho que a gente pode até combinar em algum momento, tipo assim, bolar uma espécie de um exercício preliminar, tipo assim, uma discussão, o que nós professores faríamos, né? Assim, que eu falo, um exercício assim, como é que vai ser meu exercício para o meu aluno, né? Para a gente pensar, como estamos todos no mesmo barco, né? Nos apoiar mutuamente. Eu diria só uma coisa para diferenciar o lembrete que está aí de uma das coisas que você falou. Quando você falou assim, está um pop-up, olha só, não está proibido, porque quando a gente tem dinheiro, tem recurso, o céu é o limite. Mas também pensando no propósito do prontuário, quando você falou assim, ou lavou a mão, ou isso, aquilo, outro, é sempre bom a gente começar a diferenciar o que é inerente do paciente e do que é administração, embora, obviamente, o que é administrativo conflua para o paciente. Entende como? Porque lavar a mão é uma obrigação. Eu não preciso do pop-up, em tese. Mas, por exemplo, se o meu paciente tem uma determinada idade, é homem, eu, de repente, fazer uma triagem sobre como ele está fazendo a prevenção do câncer de próstata, isso tem a ver com o paciente, entende como? Eu estou falando isso porque o prontuário agora é do paciente, então é muito importante a gente, e a gente vai ter muita pegadinha no prontuário de verdade, no prontuário real, onde a gente às vezes coloca questões administrativas que poderão ser um tiro no nosso pé, né?
por exemplo, aqui em Niterói, quando saiu a lei do prontuário eletrônico, é porque uma técnica de enfermagem queimou uma criança dentro da incubadora. E os dados dessa criança não são passados para a família processar. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: tem coisas que nós fazemos que não deveríamos fazer, mas que, se elas ficarem registradas no prontuário, elas vão ser a prova cabal da qualidade do nosso cuidado. É nesse sentido que eu quis dizer. Um outro aspecto. Oi? Não, entendi. Mas voltando à questão do exercício, eu, por exemplo, o meu propósito, assim, como eu ainda não conheço a plataforma, como a gente está nessa situação ainda de instalação, eu sou muito modesta, por incrível que pareça. A única pretensão que eu tenho é do aluno conhecer o prontuário e saber registrar dentro dele. Então, eu já penso assim, eu vou dar um estudo de caso, pode ter um parágrafo, 2, um texto qualquer sobre um paciente, e esse aluno ele vai ter que fazer essa inserção. Entende como? Ele vai conhecer a plataforma, mas ele vai ter que inserir. Onde é que ele vai botar os sinais vitais? Onde é que ele vai fazer o SOAP? Onde é que ele vai descrever? Dele inserir, dele usar. Né? Até quando aparecer esse pop-up automático, ele vai tomar alguma atitude? Né? Por exemplo, o paciente veio lá um alerta do câncer de próstata. Ele tomou alguma providência em relação àquilo ou ele ignorou? Mesmo que o paciente seja de UTI, mas ele pensou em colocar no plano de alta que o paciente deverá ser orientado, feita a triagem, entende como? Mas no momento, talvez, nesse momento, para nós, até para nós, como nós ainda temos, o mais importante é pegar um caso e colocar esse caso dentro desse formato agora. Né? Isso, e não é pouca coisa, já é coisa para chuchu. Muita coisa mesmo. Porque outros aspectos, a gente, como professor, a gente vai precisar de tempo para construir, para planejar o experimento e para construir dentro da plataforma a condição desse experimento acontecer. Né? Porque, no momento, realmente perdeu... eu não tenho vergonha de dizer, perdeu o medo do prontuário eletrônico, conhecer a ferramenta, uma ferramenta básica, que não quer dizer que seja a ferramenta que vai ser adotada nas instituições, mas que, se a gente souber mais ou menos como ela é configurada e como é que nós nos relacionamos com a ferramenta, já vai estar de bom tamanho para agora. Mas isso é que eu falo. Meu sonho de consumo é a gente ter um grupo que trabalhe no aperfeiçoamento da ferramenta e nas possibilidades dela, dos experimentos possíveis com ela para o ensino não só de enfermagem, como das outras áreas de saúde e para o ensino interprofissional, ou seja, todos os profissionais de saúde juntos cuidando do mesmo paciente. Como é que fica isso? Isso ficaria 1000, né? Mas isso não é para agora, né? Não, até dá para a gente fazer essa parte. Eu acho que, assim, das coisas que você propôs, Isabel, a coisa que é mais legal, mas que é uma coisa que vai demorar um pouco, é a parte do score. Essa coisa de eu conseguir colocar um paciente com vários profissionais, eu já consigo colocar na ferramenta hoje. Se você quiser me mandar um estudo de caso para eu colocar aqui e fazer um manualzinho para te entregar, para você ficar com esse estudo de caso, eu me proponho a fazer isso, tá? E aí também a parte de configuração, ajudar a configuração e importar os códigos, né? Porque eu acho que isso é importante. Agora, o score vai dar trabalho para a gente fazer. O score realmente é uma coisa que é uma sacada, né? É uma sacada que, se tiver na ferramenta... O estudo de caso eu vou dar a missão para Rodrigo e Alessandra, que estão presentes, deles mandarem 2 de exemplo. Ótimo, tá bom. Pode deixar, né? Eu te mando. Pode deixar. Vocês entenderam o que eu vou fazer, né? Vou aproveitar o estudo de caso de vocês e vou criar um manual para vocês usarem em sala de aula, tá bom? Tá bom, tá certo. Não, Isabel, teu telefone, teu microfone. Tá. Não, eu ia dizer que o estudo de caso de vocês dois também serve para UTI, porque a gente pode depois incrementar com agravantes, né? Isso, não, eu mando. Mas foi ótima a explicação, Isabel. Eu também concordo. No fundo, a gente tem que ir, gente. A Neuza está sendo maravilhosa na condução, tá? Obrigada.
de fato, pé no chão, né, Alessandra? Porque a Alessandra está igual a criança que falou ali, eu também estou, porque são tantas informações, mas a gente tem que ir devagar, porque a gente tem que conhecer a plataforma, a gente está conhecendo ainda. De fato, a gente já quer transformar o negócio, sem ter nem caminhada, né? É porque essa nossa cabeça é muito criativa. Mas a Isabel está certíssima, tem que começar devagarzinho. A ideia que ela vai fazer na pós é maravilhosa. Se a gente conseguisse fazer isso na graduação, aí está perfeito também, mesmo que seja parte disso. Mas quem sabe um dia, já pensou a gente com um grupo, com uma disciplina de enfermagem, junto com medicina, junto com nutrição, todo mundo habilitado? Você já pensou, Isabel, com psicologia? Tem que fazer, cara, tem que lutar por isso. Tem que Integrada, lutar por isso. gente. Todo mundo online, veja bem, discutindo. Vamos sonhar, né? Vamos sonhar. Quem sabe? Não, mas não é um sonho. Antigamente era impossível mesmo. Hoje não é impossível. Não tem. Verdade, Neuza, é verdade. É só que Antigamente de vontade. é só política mesmo, é só uma questão política. Né? Eu acho que essa plataforma é uma boa desculpa, né, para justamente fazer essa disciplina interdisciplinar, pelo menos uma. Poderia ser criada uma disciplina com base no prontuário eletrônico, uma disciplina interdisciplinar, interprofissional, não gosto de usar essa palavra, porque o interdisciplinar, ninguém está proibido de estudar todas as áreas, mas o interprofissional é o trabalho na equipe interprofissional, é cada um chegando com a sua competência para resolver os problemas, que o problema do paciente é comum a todos aqueles elementos da equipe. Então, é uma questão mesmo de mudar a mesma coisa. Então, eu acho que essa plataforma ela pode ser até uma justificativa, até que ela começasse como uma disciplina eletiva, né? Onde você pegasse alunos de farmácia, eu até abriria, claro, no interdisciplinar você ter aluno de serviço social, você ter essas coisas todas, para resolver essas questões, como foi aquela, a criança não tem certidão de nascimento, não, a assistente social aqui, entendeu? E você, a disciplina, inclusive, poderia, mesmo a disciplina de 15, 30 horas, no máximo, bem pequenininha, se você pega 2 pacientes, 2 casos cabeludos, e divide em 2 equipes iguais, com os mesmos profissionais compondo, e como é que eles chegam no final com os problemas resolvidos, já acabou a disciplina, está maravilhoso, e eles têm que provar isso dentro da plataforma, né? Um recurso que a plataforma tem, como é que eles se comunicam, mesmo que eles se comuniquem por fora, mas como é que dentro da plataforma fica isso. Então, a questão é fazer. Eu não digo nem é um sonho, eu digo que nós estamos atrasados no projeto. Né? Se a gente não fizer, breve vai ser um pesadelo, né? Porque nós estamos atrasados nesse projeto. O currículo interprofissional já tem um modelo de currículo interprofissional da Organização Mundial de Saúde. Né? O Canadá, por exemplo, que tem um padrão de saúde que nós copiamos de lá, no bom sentido, já tem enfim, já tem essa base interprofissional. Eu acho que a estrutura da nossa sociedade brasileira, com essas hierarquias, com esse você sabe quem, que é paia, né? Porque não é nada demais. Nós temos um problema. Qual é a sua parte? A sua parte é essa, a sua parte é essa, a sua parte é essa. Né? Vamos trabalhar para resolver o problema do paciente. Né? Então, eu acho que eu estou apostando na plataforma, na medida, por isso que foi até bom ela ser institucional, para o bem ou para o mal, porque ela tem que ser a justificativa para ser interprofissional. Se ela não for, ela vai ficar pobre. A gente vai ter que inventar as questões do médico e colocar dentro dela, né, ou de outros profissionais. Ela vai ficar pobre, né? Ela vai ficar rica se ela for interprofissional. Né? Mas eu já estou velha, estou cansada. Estou cansada, só fico jogando as ideias no ar, no vento. Né? É aquela coisa, é o seguinte, eu já tenho a vida ganha, né? Mas quem vem depois, a gente está num mundo que as profissões estão sucumbindo, estão se desfazendo, estão desaparecendo. Né? Então, se você não mostrar que você
sua profissão é indispensável, né? Quem não dominar o digital vai estar fora, não tem jeito. Exatamente. É verdade. Tem toda a razão, Isabel. Toda a razão. Mas eu estou à disposição. E só uma questão que a Isabel colocou, que eu acho que realmente é bem importante a gente que é formador de opinião ter em mente, realmente, se você, por exemplo, colocar esse exemplo de o profissional não lavou a mão, isso pode dar um problema para você tão idiota que você vai abandonar as plataformas porque você não pensou num detalhe, entendeu? Porque o paciente vai olhar e falar, aquela profissional não lavou a mão, eu vou processar a instituição, e processa mesmo, entende? Porque vai ter muito malandro processando todo mundo. Já tem hoje, mas o nível de malandragem vai ser impossível de controlar. Concordo com você também, Neuza. Também acho. Meu povo e minha pova, o projeto era de ser uma horinha. Eu sei que tem muita coisa, mas as coisas que tem a gente vai ter que fazer. A título de encerramento, Neuza, fora os agradecimentos e tudo, eu já passei por e-mail um pedido de reunião com o STI, né, para a gente ver como é que fica essa plataforma, né, já que passamos por esses testes, né, para a gente já poder, nesse semestre letivo, já começar a usar na forma como der, né? Não importa, porque é também usando que a gente vai vendo os problemas e vai corrigindo e vai tudo. Então, para a gente ainda, nesse semestre letivo, a gente já começar o uso dela efetivamente com os alunos, então já passei por uma reunião. Quando eu falei de cadastrar, eu posso até ver depois, para facilitar, ver com o Rodrigo depois, da gente cadastrar outros professores que não fizeram o curso, mas que têm interesse de entrar, para a gente já deixar cadastrado, se for o caso. Mas eu acho que é melhor esperar a plataforma produção, né? Passar para a produção, aí a gente, de repente, faz uma reunião com os professores online para anunciar a plataforma e ver quem vai usar para se cadastrar. Mas eu acho que, para o momento, acho que é isso aí, né? Eu só vou pedir para você me mandar o código para eu importar no sistema aqui. Eu já vi os erros já vi os problemas que eu tenho para corrigir aqui na plataforma, que algumas coisas eu já consegui resolver com a STI na época, agora só tem mais um pequeno probleminha para resolver. E aí já pode virar a chave, entendeu? Já pode sair Porque a proposta que eu fiz para eles foi exatamente essa. Vamos fazer no ambiente de teste, porque a gente corrige aqui as coisas. Aí ele só vai fazer uma virada de chave e vocês não vão nem perceber, entendeu? Tá ótimo, então. Aí, então, a gente vai se falando. Então, vamos agradecer. Eu espero que a escola, quem se interessar por isso tudo, tenha em você, professora doutora Neuza Andrade, uma referência na linha de pesquisa de registros eletrônicos de saúde, porque é muito mais do que prontuário, muito mais. O prontuário é um aspecto, né? Mas, assim, eu acho que a gente está dando um passo importante e que, se não for por nós, professores, mas seguramente pelos nossos alunos, em a gente colocá-los dentro desse ambiente, registrando alguns cuidados, registrando os pacientes nesse sentido, quando eles chegarem ao campo clínico e encontrarem o prontuário eletrônico, já não vai ser um aspecto de surpresa, eles vão ter condição também de avançar mais, e esse é o nosso objetivo. Gente, eu vou dar por encerrada. Rodrigo, quer falar alguma coisa para encerrar? Alessandra, Rodrigo está na parte de simulação, vai ficar boa parte com essa incumbência. Pois é. Eu, na verdade, então, vou agradecer, tá, Neuza? Agradecer muito a você. Foi ótimo nossos dois encontros. Professora Isabel Idem. Concordo com tudo que a Isabel falou. Acho que pode ser uma excelente oportunidade para a gente avançar. De fato, eu me interessei muito pelo assunto, né? Porque todos nós estamos envolvidos em todas as coisas que vão acontecer na faculdade, mas eu, por ter estado na questão da simulação, né, e estar num grupo que está implantando a simulação, é óbvio que a gente tem total interesse em nos aproximarmos dessa tecnologia, né, mesmo que a gente comece a utilizar parte dela
devagarzinho, mas a gente vai fazer sim. Já está abraçada, né? Já falei isso para a Isabel, eu estou junto com ela, né? O que precisar de mim, eu vou estar impulsionando esse projeto para frente e já ofereci o meu trabalho, tá? E aí, Neuza, óbvio que você, né, foi o contato e espero muito que se um dia precisar resolver alguma coisa, esteja junto contigo de novo, tá? Mas eu agradeço esses dois encontros. Pode contar comigo, eu vou deixar meu celular aqui, a Isabel também tem. Tá. E vocês precisando, pode me chamar, né? Mas eu acho que a gente vai fazer muita coisa junto ainda e vamos colocar essa coisa que a Isabel falou que não é nem sonho mais, a gente está atrasado mesmo. Está atrasado, né? Verdade. Mas uma coisa que quando as pessoas começarem a usar não tem mais volta também. É isso aí. Também acho, né, Alessandra? Eu acho que também, se começar a usar, ninguém vai querer mais deixar. Eu acho. Acho maravilhoso. A Alessandra parece uma criança. Gostei, Alessandra. Ser criança é ótimo. Desde quinta-feira, quando você começou a apresentar, eu parecia assim aquela criança que ganhou o brinquedo. Aí comecei a mexer na sexta-feira. Então, quando a Isabel estava começando o temporal aqui, vamos parar. Eu parecia aquela criança, vai tirar o meu doce. Não. Aí eu me lembrei, não, ela deixou o link com a senha, eu vou poder tentar depois. Aí eu, tá bom. Mas muito bom, eu quero agradecer, excelente a oportunidade da gente estar discutindo, penso que a gente pode avançar nesse sentido e obrigado por ter deixado o contato, Neuza, a professora Isabel a gente já tem, né? Mas assim, acho que é algo que a gente vai construindo e quero participar muito. Obrigada mesmo. A gente que agradece, porque eu também acabo aprendendo com vocês, né? Porque quando eu não sou da área de enfermagem, eu tenho que aprender os termos que vocês usam. E muita coisa eu tenho que aprender para dar solução para vocês. Então, o aprendizado é mútuo, não é só você que tem o doce, não, eu também, tá? Então, vamos encerrar, vou desligar